Olá, Tubino. Olá, você que nos acompanha pelo canal Tubino Entrevista. A nossa conversa de hoje é com uma pessoa muito especial lá do Espaço Esperança, na Restinga Nova. Na última entrevista nós fizemos com a Ivonete, lá do Espaço, né? E eles estão em plena campanha de construção da sua sede. Então hoje nós vamos continuar essa conversa num bate-papo informal com a Luciane, que ela é terapeuta floral e faz um trabalho maravilhoso lá na comunidade da Restinga Nova. Alô, amigos! Que coisa boa estar retornando ao seu convívio. Eu sei que você já está aí ligadinho, esperando, né? Porque quinzenalmente nós estamos trazendo novidades para vocês, assuntos interessantes para serem tratados aqui no nosso programa. Sempre recebendo aquele apoio de GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Essa firma centenária que trata com muito carinho todos os seus associados. Fique aí, vamos trazer a nossa vinheta e em seguida nós voltamos com o tema que vai ser com certeza do seu agrado. A nossa conversa de hoje é com uma pessoa muito especial lá da Associação Espaço Esperança, na Restinga Nova. Nós conversamos então na última entrevista com a Ivonete, né? E hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana com a Luciane Garcia. Ela é terapeuta floral, também terapeuta de alinhamento energético, né, Luciane? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós hoje, então, e para os nossos espectadores aqui, um pouquinho do teu trabalho na Associação do Espaço Esperança. Tudo bom, Luciane? Tudo bom? Boa tarde, Wilson. Tubino. O trabalho no Espaço Esperança, ele começou em 2018. Em 2017 eu conheci a Ivonete num curso que a gente fez de terapias integrativas e ela já falava do sonho dela em atender as pessoas com reiki e com florais, que ela já tinha essa formação de reiki e florais. E eu gostei muito do que ela falou, eu gostei da postura dela, e eu sempre gostei de trabalhar em casas pequenas, né? Eu sou um espírita, eu trabalho em centro espírita, mas eu sempre quis trabalhar em casas pequenas, né? Eu fui lá conhecer o espaço e adorei, adorei. Já conheci o bairro Restinga, eu não moro na Restinga, eu moro próximo a esse bairro. Já trabalhei, eu sou professora aposentada, e então eu comecei a trabalhar com ela lá com os florais. Então hoje o meu trabalho no Espaço Esperança é atendimento com floral, nos dias de Reiki Solidário, que é segundas de tarde e terças à noite. Amanhã, segunda-feira, nós temos esse trabalho. É um trabalho totalmente gratuito. As pessoas pegam ficha para ser atendidas no Reiki, para fazer floral. Elas podem também pegar fichas para oráculo terapia, que a gente também tem. E, e o trabalho ocorre de uma forma gratuita. Então, como é que acontece o trabalho no Espaço Esperança? Eles assistem uma palestra. Eu também, desde o ano passado, eu assumi a parte pedagógica como professora dos cursos, das palestras, tudo que diz ensino. Eu sou responsável, eu organizo. Então, eu sou responsável pela palestra de segunda-feira. A gente, em todos os Reiki Solidários, a gente faz uma palestra para harmonizar a vibração das pessoas, acalmar as pessoas para elas receberem o reiki, né? Então, as pessoas pegam fichas para terapia floral, a gente tem uma sala especial, onde a pessoa entra, é acolhida, ela conversa, a gente pergunta como é que a gente pode ajudar, e as pessoas, geralmente, elas começam já a colocar a sua dor, a sua emoção, o que elas estão passando, a dificuldade. E aí a gente vai ouvindo, é um trabalho de muita escuta, a gente não dá resposta, a pessoa, quando ela fala, ela já começa a buscar soluções para a sua dificuldade. E a gente, então, oferece alguns trabalhos na casa, algumas terapias que podem ajudar a pessoa, né? Então, eu tiro um floral, né? A gente trabalha com 2 sistemas lá na casa, que é o Bá, o sistema Bá. O sistema Bá, o Dr. Bá, foi quem criou os florais, são florais ingleses. Ele criou os florais em 1800 do século passado, na metade do século passado, e ele era médico, então por isso que é Dr. Bá, ele é conhecido como Eduardo Bá. Então ele criou 38 essências, E 38. essas essências, Luciane, só te interromper um pouquinho, vocês já manipulam e já oferecem lá no espaço mesmo? Sim, a gente comprou
a gente comprou o kit, que eles chamam, que são as 38 essências. São vidrinhos assim. Aqui é o Rescue, que significa, é o floral emergencial do sistema de Bach. É o resgate, significa resgate. Então, o Dr. Bach criou 38 essências, mas essa aqui, que é o floral emergencial, é o mais conhecido no mundo. Em qualquer farmácia de manipulação, tu encontra o Rescue, né? Ele é conhecido. Ele é um floral que a gente precisa ter na nossa caixa de medicamento, porque ele é de alívio imediato para qualquer trauma, susto, notícia ruim, um acidente. Essa aqui é a essência mãe, a gente chama de essência mãe. Então, a gente pega 2 gotas e coloca num copo d'água e dá para a pessoa. Então, lá no espaço, a gente comprou o kit, a gente fez uma rifa e comprou. Na época, foi 1.200 reais, 38 essências. As essências inglesas, elas são mais caras que as brasileiras. E a gente tem um outro sistema que é brasileiro, que é os florais de São Germain, que é da Taquem, a co-criadora desse sistema. Ela colheu as flores da Mata Atlântica aqui do Brasil, então ela criou um sistema, é um sistema que não está pronto ainda, porque o Dr. Bach criou esse sistema e não botou mais nenhuma essência, depois ele morreu bem cedo, com 50 anos. Os florais de São Germain, que foi a Neide Margonari que criou, ela ainda cria essências, então né, a gente chama que é um sistema aberto, ainda ela pode criar, atualmente ela está viva e quem dirige os florais de São Germain é a sua filha, a Thalita, né? E no Espaço Esperança vocês trabalham com os 2 florais, então, de Os Bach 2 e de São sistemas, a Germain. gente tem isso, a gente tem as 38 essências, as 88 essências de São Germain, mais as 17 fórmulas compostas. Basicamente, no Reiki solidário, que a gente chama que é o Reiki gratuito, a gente trabalha com as compostas. O que é uma fórmula composta? Por exemplo, a gente já tem, quem estudou os florais, no caso, a mãe e a filha, elas fizeram uma fórmula vamos ver aqui, a fórmula do estudante. Todo o sistema floral tem uma forma ou da aprendizagem ou do estudante, que é para a gente aprender com maior facilidade. Então, essa forma de estudante, ela já foi testada, ela é muito utilizada e ela tem excelentes resultados na questão de memória, de aprendizagem, de organização, né? Então, a forma de estudante, geralmente, todos os sistemas têm uma forma de aprendizado ou forma do estudante. No Brasil, como o nosso Brasil é grande, nós temos muitos sistemas florais. Nós temos os florais do Sul, temos florais do Cerrado, florais do Nordeste, florais da Mata Amazônica, porque cada bioma da natureza tem flores, né? Então, o Brasil é um país que é riquíssimo em florais. Tem outros sistemas florais que eu não vou me lembrar o nome agora, tem um que eu gosto muito, Filhas de Gaia, tem os florais do Mandacaru. Então, o Brasil, depois, o Dr. Bach foi o primeiro, e depois outros co-criadores criaram, de acordo com as flores dos seus locais, os seus sistemas florais. No Brasil, nós temos florais de Minas também, que são bastante conhecidos na região ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Os florais de São Germain, agora, eles são os mais conhecidos no Brasil, eles são os mais utilizáveis. E em relação aos importados, eles são mais baratos. Então, compensa para nós, numa casa que atende uma população de forma gratuita, usar bastante os florais de São Germain. E por que a gente uma coisa, te usa... interrompendo um pouquinho só. Qual é a ciência da coisa? Como é que funciona um floral? O que é a essência da flor e a energia dela? Como é que é feita essa ideia do floral? E como Então, é que ela vamos lá. age no ser humano também, né? Os florais, eles têm a mesma vibração da homeopatia. Conhece a homeopatia, né? Que é mais Isso. conhecida, porque o Dr. Bach, ele é contemporâneo do Hahnemann, que é o doutor que criou a homeopatia. Então, o princípio é o mesmo. Tanto a homeopatia como o floral vai na causa, na emoção que desarticulou ou que causou todo o mal-estar que a pessoa está no momento. Então, o que é o floral? A flor em si, quando a flor ela se abre na natureza e a gente observa, ela é a potência da planta. Ela precisou de muito, muito calor, muita chuva, muito vibração da terra para ela eclodir, né? Então, o floral é feito no momento que a flor está na sua potência. Então, o que eles fazem, os
quem criou o sistema, né? O Dr. Bach, ele pegava um pote de vidro, de manhã cedo no orvalho, ele ia lá, botava pote de vidro com água e abaixo da flor, e ali a flor imantava na água, porque a água é um veículo, né? E ela imantava naquela água a potência da flor, a vibração. Os florais são vibracionais, né? Então, aí ele levava depois logo no início ele fazia por fervura, né? Depois ele fervia aquela flor que estava naquela água. Hoje é feito um outro sistema, não é mais tão artesanal. E aí ele criava a essência mãe. E é dessa essência mãe que a gente tira as gotas e coloca num frasco. Então, isso aqui a gente compra e esse aqui que a gente oferece, é o floral manipulado. 2 gotas dessa na água mineral, com um conservante ou não. Então, esse aqui é o que a pessoa leva para casa para botar 8 gotas na língua, ou se, no caso aqui, esse aqui é spray, são 3 jatos de spray, 2 vezes ao dia, conforme a orientação. Então, o floral, ele tem a gravação da potência da flor, e cada flor ela tem uma vibração. O Dr. Bailey fez um estudo sobre as nossas, como é que eu vou me esquecer da palavra? Medo, tristeza, alegria, das nossas emoções, essa é a palavra. Ele estudou, porque o Dr. Bach, ele atendeu, na época da guerra, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, ele atendeu uma enfermaria de mutilados, de soldados mutilados da guerra. E o que ele observou? Que uns se saíam bem, passavam pela dor e sofrimento e saíam mesmo com sequelas, eles voltavam para casa. Enquanto outros mais rebeldes, eles acabavam morrendo, né? Ou ficavam muito doentes. E aí ele começou a observar o que mudava. Era como que o soldado enfrentava a situação, como que aquela emoção desorganizava ele. E aí ele começou a usar a homeopatia. O primeiro passo que ele deu foi usar a homeopatia. E ele percebeu que as pessoas conversando, que alguns soldados melhoravam, ficavam mais aceitando a realidade e outros não. E o Dr. Bach, ele teve uma doença. Ele teve, na época, ele não era dado o nome de tumor, mas ele teve um câncer, né? E ele não... E ele abandonou. Ele já era um doutor com consultório bem no centro de Londres, e ele voltou para o campo, porque ele queria se curar desse câncer, que na época eles não diziam que era um câncer do intestino. E aí ele vai para o campo, e aí ele começa, a história do livro dele é que ele levou 2 maletas, uma maleta com sapatos e roupa, e as outras com material de laboratório, porque ele era um médico daquela época de fazer de pesquisar mesmo. E aí quando ele chega na casa da família, logo em seguida ele vai passear no campo, e ele pensa que ele leva a mala com os equipamentos. E ele, quando chega lá na natureza, ele abre a mala e tem as roupas, ele pegou a mala errada. E aí ele diz, bom, então eu vou caminhar. E ele começa a caminhar pela propriedade, vai indo, e vai se dando conta da beleza da natureza. E as flores chamam ele. E aí ele começa a coletar essas flores, estudar as flores, daí que ele cria o sistema floral dele. O Dr. Bach, ele diz que ele foi uma pessoa iluminada na época, porque ele, em pouco tempo, em 3 anos, porque ele começou a fazer os florais, e quando ele terminou o último floral, ele morreu. Parece que ele cumpriu a missão dele. Ele fez em 3 anos, ele criou as 38 essências, que são conhecidas até hoje. Existe o Instituto Bach, né, na Inglaterra, que faz cursos da formação e que ainda mantém e colhe e faz as essências mães e distribui pelo mundo todo. Hoje, na Europa, em qualquer lugar, em qualquer farmácia, tu vai lá e pega. Eles são chamados de remédios florais, né? Aqui no Brasil, a gente não é essa nomenclatura. A Anvisa, que é quem regula os sistemas florais, não dá essa nomenclatura, não são remédios, são florais. Essa é a diferença do Brasil. Uma pergunta, Luciane, e quanto à doença do Dr. Bach, ele consegue se curar com os florais? Sim, ele não
na bibliografia dele não diz que ele morreu disso, né? Diz que ele dormiu e acordou no outro dia. Não, aliás, desculpa, ele não acordou, ele deitou e no outro dia ele não acordou, porque ele estava sereno e que ele estava muito bem. Ele não tinha mais as dores, ele não podia comer na época, ele não podia comer, ele tinha muitas dores, e aí o Dr. Bailey tomou todas as essências que ele descobriu. Ele foi como é que a gente diz quando é a cobaia dos próprios florais. O Ele baile dele tomava mesmo. isso, ele tem eu ainda não fui, mas eu conheço pessoas que já foram lá no museu dele. Então ele tem para cada essência, ele tem um caderninho dizendo o que ele sentiu, né? Então ele não morreu dessa doença que ele tinha, que os médicos tinham diagnosticado, e que ele teria 6 meses de vida. Esqueci de dizer. Ele teria 6 meses de vida, e ele durou mais 3 anos. De 3 a 5 anos parece que ele durou, não me lembro agora. Mas ler sobre a vida dele é muito interessante, porque ele era um doutor, já com clientela, e o que aconteceu quando ele começou, ele era um estudioso, quando ele descobriu a primeira essência, ele publicou. E lá, antigamente, publicava nos anais da medicina, né? Então, ele publicou. Uns colegas não gostaram, outros gostaram. Mas aí o pessoal começou, ele descobriu mais, ele fez 8 essências, ele escreveu, publicou, e as pessoas da cidade começaram a consultar com ele lá no interior. Começaram a ir no interior a consultar com ele. Então, ele começou a atender também a população local, o pessoal ali da redondeza, e no fim da vida ele já tinha até um consultório, atendendo só com florais. Então, ele foi o primeiro terapeuta floral. Ele criou o Bacana. sistema e foi o terapeuta. Sim. Luciane, me diz uma coisa, e no teu trabalho lá com o pessoal do Espaço Esperança lá na Restinga Nova, nos conta qual é o retorno que eles te deram a respeito desse trabalho dos florais. Se tu teve casos mais graves que foram solucionados, e também uma outra coisa que a gente estava falando antes da nossa entrevista, né? A questão das pessoas que acabam esquecendo, né? Ou recaindo, né? Largando o tratamento e recaem nos problemas que tinham. Tu já teve algum retorno dos teus pacientes? Bom, então o que acontece? A pessoa ela chega lá, conversa, a gente diz que a gente vai tirar um floral, faz o floral, a pessoa que pode paga o floral, porque nós temos o custo do vidro, das tampas, né? De comprar as essências, a gente está sempre repondo as essências. Então, quem pode pagar, paga a essência. Quem não pode, não paga. Mas a pessoa sempre sai com o floral. O que acontece? A gente tira o floral e diz o que a gente costuma dizer, o floral vai te deixar assim, assim, assim. Por exemplo, pegar aqui a forma do bom sono. A pessoa reclama que não está conseguindo dormir, está com insônia. Aí a gente conversa como é que ela se prepara para dormir, o que está no pensamento dessa pessoa que ela não consegue dormir. E aí o que a gente diz? Que o floral, o bom sono, vai dar uma tranquilidade, ela vai voltar a dormir melhor, que ela faça o ritual do sono, a gente aconselha a tomar um chazinho, né? Aí a pessoa toma esse vidrinho de floral de 30 ml, ele dura quase um mês. Se durar mais de um mês é porque ela não está tomando, né? Então, as pessoas, tem vários casos assim, a pessoa melhora e não toma mais, aí depois estou com um cachorro, ela volta e diz para mim assim, não tomei tudo, eu melhorei. Eu disse, não, mas tem que tomar todo o floral, porque o floral ele dá um bem-estar imediato, né? Esse é um caso da pessoa que não toma todo o floral e volta contando, tá? Outra situação é aquela pessoa que toma o floral, ela levou um floral de apoio emocional, me contou sobre um trauma, eu digo, então tá, vamos tomar um apoio emocional para organizar essas emoções, para te fortificar, para te fortalecer, para tu voltar a ter fé. A pessoa toma, melhora. E aí eu digo, quando terminar, eu sempre digo, quando estiver bem no final, tu cuida, acompanha se vai ter o reiki seguido, né? E tu vem pegar o segundo vidrinho, que a gente sempre fala, tem que tomar 3, de 3 a 6, para dar uma estabilidade naquela emoção, se é medo, se é tristeza, se é raiva. A raiva não vai curar a raiva.
A gente vai diminuir esse estado de raiva, né? O floral, o que o floral vai fazer? Ele vai jogar luz naquela emoção. E o contrário da raiva é a alegria. Então, a pessoa vai se sentir melhor, mais alegre. Ela toma um vidrinho e desaparece. Ficou bom. Aí ela pode voltar para tomar o reiki, me diz, eu estou bem, estou bem. Tá, mas quando terminar o vidrinho, tem que voltar aqui, né? Conversar de novo. Ela não volta. E aí, daqui a pouco, a pessoa volta de novo e ela está com a mesma característica daquele sofrimento do primeira consulta. E a gente chama, então, de A recaída. famosa recaída, né, A Luciane? recaída é que não manteve, porque o floral é uma vibração, então tu precisa manter essa vibração. Como a gente diz, tem que manter a vibração com pensamento positivo, com uma elevação, né? Ou escutar uma música de um teor mais de elevação vibratória, fazer uma oração, dizer um mantra, né? Cuidar com o que fala, com o que ouve, né? Os nossos ouvidos são canais de percepção. Se eu ficar o dia todo na televisão só ouvindo notícia ruim, o que vai acontecer? A minha vibração vai ficar de medo, de angústia, de preocupação. Então, tu baixa a vibração. Aí a pessoa volta de novo e me conta que tá de novo com o mesmo sintoma. Está com ansiedade, não consegue dormir, não consegue parar o pensamento. E aí faz parte do processo terapêutico, né? A pessoa se dá conta que ela é responsável pelo seu bem-estar, não é o outro. Aí elas acabam dizendo, eu fiquei me cuidando da outra pessoa, do filho, da mãe, do marido, e acabou não cuidando de si. Ela é E o responsável pela qualidade da energia dela mesma, né? Isso, a gente é responsável só pela gente, né? A gente diz isso muito lá nas palestras. Se eu estiver bem, eu vou poder cuidar do outro, mas se eu não estiver bem, eu não posso cuidar do outro, eu não consigo, porque eu vou ter um fardo a mais, eu vou ter um cansaço, um desgaste energético a mais. Então, a terapia floral é isso, é terapia, né? Toma um vidrinho, vamos conversar, vamos tomar o segundo vidrinho, vamos tomar a terceira, até que a pessoa consiga mudar o seu padrão de consciência, porque o floral é isso, é elevação de consciência. Eles têm uma vibração, o sistema de São Germain tem um estudo, cada flor que ela canalizou, ela tem uma vibração, ela tem um raio amparado, tem um mestre, os florais de São Germain são muito ligados à fraternidade branca, não sei se tu já ouviu falar, os 7 mestres, né? Os mestres São Germain, por ser um nome mestre São Germain, ela canalizou a primeira planta no dia da ascensão do mestre São Germain, por isso que ela botou o nome do sistema de florais de São Germain. Então, os florais de São Germain eles têm muito assim, uma característica ligada ao espiritual. O Dr. Bach ele não chegou a dizer isso, porque naquela época não se falava de espiritualidade assim tão francamente. Mas ele dizia que os florais eram para curar almas. As flores curam almas. Então, ele acreditava que nós somos, além desse corpo físico, a gente tem uma alma que habita, né? Sim, Então, sim. essa recaída é muito constante nos trabalhos, não só dos florais, mas das outras terapias também da casa. Certo. E me diz uma coisa, Luciane, e os retornos, assim, os feedbacks dos teus pacientes, né? Tu nota realmente nessa comunidade a diferença na utilização dos florais? Sim. Eu nunca me preocupo com o resultado, mas às vezes a gente encontra as pessoas, porque como é muita gente, eu anoto na hora ali quem é a pessoa que atendeu, a causa, o floral que eu receitei. E aí, vamos supor, eu estou lá desde 2018, eu estou lá. Esse dia, há pouco tempo, eu encontrei a mãe do menino que eu atendi, eu não me lembrava da história do menino, ela disse, te lembra do meu menino? Agora tá um rapaz grande. Eu disse, não, o que foi que aconteceu? Não, agora ele tinha um problema ele não conseguia trancar a urina, problema urinário, né, aquele de mijar na cama. E ele era um novinho, tinha 8, 9 anos. E ela disse, te lembra que tu fez um alinhamento energético e deu um floral para ele? Eu disse, não, não me lembro, porque realmente eu me esqueço. E eu disse, tá, e daí o que aconteceu? Ele parou, nunca mais fez xixi na cama. E eu disse, tá, e aí ele tá bem agora? Tá bem, tá um rapaz, tá no exército, tá no quartel. Então foi há pouco tempo,
primeiro reiki do ano, ela veio pegar um floral para ela e me disse dele. Esse é um retorno que ela me deu. Eu disse, ai, que bom, então, porque eu não me lembrava. Então, eu usei duas técnicas, às vezes eu uso na hora o alinhamento energético, não com. Porque o alinhamento energético eu preciso de 1h30, né? E no reiki solidário não tem como fazer isso, porque é muita gente. Então, o que eu faço? Eu faço uma limpeza daquela dor que ela me falou na hora. No caso, era o menino, né? Que urinava na cama ao dormir. E aí eu fiz especificamente daquele movimento, não peguei todo o campo do menino, eu fiz daquela situação. Aí limpamos a emoção que fazia com que, não vou me lembrar o que deu naquela época, mas ele não fez mais. Ela disse que ele nunca mais fez xixi na cama. Tem Interessante. uma outra senhora também que ela passou por um luto na Covid, né? Ela perdeu 2 pessoas na Covid, e eu disse para ela, então, compra, compra o apoio emocional, compra a essência mãe, vai na farmácia, compra essa essência e toma ela todo dia, 2 gotas de manhã, no copo, bem pouquinho d'água, né? Não dilui muito, toma para tu passar por esses 2 lutos que eram muito fortes para ela. Ela não iria aguentar, e ela tomou todo o vidrinho, ela veio, me trouxe o vidrinho, porque a gente recicla os vidrinhos, ela me trouxe, e ela disse que as pessoas não acreditavam que ela iria passar tão bem esse luto. Porque o floral, ele estabiliza, ele harmoniza, e ela disse que ela passou pelo luto que as pessoas não acreditavam que ela ia passar. Ela perdeu o marido e um filho ao mesmo tempo, assim, em questão de pouco tempo, né? E foi muito gratificante saber que esse floral fez com que ela não desabasse, porque ela estava arrasada no dia que ela foi. Ela até nem foi no dia do Reiki Solidário, ela foi num outro dia que a gente atendeu ela. Porque na terapia, no Covid, a gente não fechou as portas da casa. Muitas casas fecharam, tanto as espíritas, as espiritualistas fecharam. E eu e a Ivonete e os trabalhadores decidimos que quem quisesse trabalhar, quem se sentisse segura, com todos os cuidados, com máscara, a gente ia atender a população com hora marcada. E foi o que a gente fez. As pessoas ligavam, então tu vem, uma vem às 2, outra vem às 3. E assim a gente atendeu ela, foi num desses horários assim. E realmente, ela continua indo na casa, tomando o reiki, né? Toma o seu floral, mas assim foi visível o estado que ela estava deplorável, em função, claro, né, em função de um luto, de 2 lutos, e depois ela veio nos contar que como as pessoas viram ela diferente, todo mundo achava que ela ia desabar também, né? Sim, Então, o floral, esse apoio emocional é um dos florais que a gente usa muito no espaço, a gente está sempre comprando. É o apoio emocional de proteção, são os que mais a gente usa nos atendimentos. sim, Porque sim. proteção também, né? Ah, Porque as pessoas têm as recaídas, não é? Então, assim, como a gente acredita que nada que acontece para a gente é por acaso, né? Todo sofrimento tem um porquê, a gente tem que aprender a ler o porquê. É difícil isso, não é fácil. Por que que eu estou sofrendo com isso? Não sei de onde, por quê. De alguma forma, a gente acredita que a gente atrai isso, né? E aí as recaídas também estão nesse contexto, porque a pessoa não consegue entender por que que ela está sofrendo. Às vezes a gente só tem que aceitar que a gente passa por aquela dor e a gente não tem o que fazer. Tem coisas que a gente não, Covid, a gente não tinha o que fazer. A pessoa faz parte do aprendizado do momento, né? faz parte do aprendizado coletivo do planeta, né? Então, as recaídas, enquanto nós terapeutas, a gente aceita e a gente sabe que essa pessoa ela vai voltar. Se não for na nossa casa, ela vai procurar alguma outra espiritualidade, outra terapia, algo que ajude. Porque a gente acredita que depois que tu entra no mundo das terapias, deixa eu só fechar a porta. Depois que tu entra no mundo das terapias, difícil tu ficar sem algum atendimento, né? Então, mas a recaída às vezes é muito mais dolorosa para aquela pessoa, porque ela precisa recomeçar de novo, e recomeçar às vezes do estágio 1, de que aceitar
que é que o sofrimento faz parte do nosso processo de evolução, né? Não é Certo, fácil tu entender isso, não, se tu não com tem certeza. conhecimento. Luciano, eu queria te agradecer do fundo do coração assim a tua disponibilidade, a tua generosidade, né, em dividir um pouquinho com a gente o teu trabalho lá no Espaço Esperança. E eu queria aproveitar esses nossos últimos minutos que tu deixasse então para nós vamos botar aqui abaixo no vídeo, os teus contatos para o pessoal que tiver interesse, né, em participar dos trabalhos de vocês e também em ajudar. Eu sei que vocês estão em campanha para a construção da sede lá no Espaço Esperança, né? Então eu queria que tu deixasse os teus contatos para o pessoal que quiser já falar diretamente contigo, né? A gente está numa campanha, a nossa casa ficou pequena e a gente está com um projeto de construção do Centro de Desenvolvimento do Ser. A gente quer comprar a casa do lado do Espaço Esperança para a gente poder usar mais salas, porque o Espaço Esperança é pequeno e a gente precisa... E a gente, graças a Deus, a gente está com muitos voluntários, muitos terapeutas voluntários atendendo já em formas de mutirão lá no espaço, no sábado, agora o último sábado de abril, a gente vai ter um mutirão de terapeutas para atender a comunidade, a demanda está grande. Então, a gente precisa de apoiadores para a gente comprar a casa, que atualmente a gente está alugando essa casa mensalmente. E a gente quer, e a gente acredita que a gente vai conseguir comprar essa casa e criar o Centro de Desenvolvimento do Ser. Eu tive com a minha esposa lá no início de 2023, agora no início do ano, um trabalho muito lindo, até com um chamamento muito xamânico também. Eu achei muito lindo, e o espaço muito bonito também, né? Nós gostamos muito, e agora com a ampliação vai ficar melhor ainda, né? Com certeza, a gente vai poder oferecer. O que a gente quer fazer? Oferecer outras terapias para que as pessoas da comunidade possam se curar, olhar para si, né? Ampliar sua consciência e ter melhor bem-estar, porque basicamente as terapias elas harmonizam e equilibram, e a gente fica bem. Tu tinha me dito que tu tem o Instagram, né? O Instagram Isso. e o teu WhatsApp, que são os principais contatos que tu tem, né? Pode falar pra gente? O meu WhatsApp é 999-68-1320. O meu Instagram é Luciane Garcia, terapeuta. O telefone de contato do Espaço Esperança é 984 22 29 41. E venham conhecer a nossa casa. O Espaço Esperança fica no acesso Amur 4992, na Restinga Nova. É bem na entrada da Restinga Nova. Então tá, querida. Obrigadão, Luciane. Muito obrigado por essas informações tão importantes, né, para as pessoas e por esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem de uma forma tão bonita lá na Restinga Nova, né? Gratidão. Tubino, muito obrigado por ter nos assistido até agora, todos vocês que nos assistiram até agora. Fica então aqui o convite, né, para vocês visitarem lá no Espaço Esperança. Muito obrigado, Luciane. Gratidão.